Vamos lá então, amados, para mais uma aula do curso de maturidade no Espírito. Nós vamos para o nosso capítulo 3 da transformação da alma e hoje nós vamos falar sobre a completa salvação. Amém? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero que você feche seus olhos aí onde você está e nós vamos orar junto para que o Espírito Santo possa nos revelar a vontade dele para nós, né? Ao aprendermos essa matéria que nós vamos estudar hoje. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu favor sobre nós, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, mais essa aula de corção. Que o Senhor possa alargar a nossa visão e que nós possamos ter revelação, nossos olhos, nossos ouvidos sejam abertos, nós possamos, Pai, compreender as verdades da tua palavra, o que o Senhor quer nos mostrar. Pai, quão profunda, preciosa é a tua palavra, alimento que nos fortifica, nos solidifica, Deus, em nome de nos nutre. Espírito Santo, nos dá luz para que nós possamos enxergar tua vontade e aprender mais da tua palavra, que é vida, que é espírito e vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, agora nós vamos falar sobre a completa salvação, né? Antes de relembrar o tema de grande importância, né, que foi lá desde o início do cursão, que é a diferença entre espírito e alma, acho que está bem claro para todo mundo, né? De acordo com 1 Tessalonicenses, a Escritura fala que nós somos constituídos de 3 partes: corpo, alma e espírito. Acredito que você já saiba a essa altura disso. Se não souber, tem que estudar, porque isso é fundamental para que você possa compreender todo o restante dos livros, né, dos capítulos que nós vamos seguir adiante. Então, o Espírito é a faculdade pela qual Deus fala conosco, né? Nós temos a comunhão com Deus. A diferença vital entre os homem e os animais e qualquer outro ser vivente é que o homem possui espírito, né? O animal é só a parte carnal, não tem alma também, tá? Então isso também que nos difere dos animais. Não há como confundir espírito com a alma, tá? Da alma procedem pensamentos, emoções e a vontade, né? E o corpo é a parte que comunica-se com a parte física, né? Com o mundo material, tá bom? Então vamos lá, o primeiro estágio da nossa completa salvação, então, é salvar o espírito, tá? Uma vez entendidas essas partes, então agora o primeiro estágio inicial é de regeneração. O que é regeneração? Redenção, santificação, justificação e reconciliação, que é o que Cristo fez por nós, tá? Nesse estágio, Deus nos declara justo, né? Nós éramos culpados, mas Ele nos tem por inocente pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Então nós somos reconciliados, nós fomos justificados, nós fomos, tá? Nós tivemos a redenção pelo sangue de Jesus, né? E em nosso espírito Ele regenera com sua vida por meio do Espírito Santo. Regeneração também é chamada e conhecida na Bíblia pelo novo nascimento. Você já nasceu da carne, ou seja, da sua mãe e do seu pai. Agora você precisa nascer do Espírito, tá? E esse é o novo nascimento, da água e do Espírito, como o Senhor diz para Nicodemos, né? Então, a primeira parte então dessa completa salvação é salvar o Espírito, tá? E como que eu posso ser salvo no Espírito, tá? Deus usou sua própria vida para nos regenerar em nosso Espírito. Como resultado, recebemos a salvação eterna, a sua vida dentro de nós. Nesse sentido, genuinamente regenerado pelo Espírito, já recebeu a salvação de Deus. Todo cristão já recebeu genuinamente, né, a salvação. Seu espírito já foi regenerado, aqueles que aceitaram Jesus, né? E recebida a salvação, você recebeu a vida de Deus dentro de você. Então o seu espírito foi regenerado. É como uma luz que se acendeu. Então o seu espírito já está pronto. A própria palavra diz, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nesse primeiro estágio, Deus nos salvou da condenação e da perdição eterna, mas não estamos isentos da sua disciplina.
durante toda a nossa vida Ele nos disciplina e nos corrige com amor, né? Não vai mandar uma pandemia para corrigir o mundo, não, tá? Lógico que Ele vai usar essa pandemia para um propósito dele, né? Mas Ele nunca vai corrigir seus filhos dessa maneira, mas não significa também que não haja disciplina, né? Isso, porém, não quer dizer que aqueles que são assim disciplinados perderão sua salvação. Vai ser corrigido, disciplinado, a mesma coisa que corrigido, não vai perder a salvação, amém? Uma vez que você é salvo, você está salvo para sempre. Uma vez que você se torna filho, você nunca vai deixar de ser filho, tá? Isso aí a gente aprende também ali no curso de consolidação, e o novo convertido que nós fazemos também enfatiza bastante isso. Segundo estágio, então, da nossa completa salvação é a salvação da alma. O espírito está pronto, mas a alma não, tá? Então, a salvação da alma é o processo, ou a gente poderia dizer, processo de transformação, né? No espírito tudo já está pronto, mas na alma você vai ter que passar por um processo de transformação, de metamorfose, como a largata e a borboleta, tá bom? Então, aqui vai falar assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, essa vida, né, não é a vida na alma, tá? Não é a sua vida, zoe, vida, é a vida na alma, que ela tem outro nomezinho. Depois eu vou falar para vocês, que agora eu não estou me lembrando. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. Tá bom? Então, não adianta, o que adianta o mundo ganhar o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma, tá? Então, aqui, repare que Jesus não se dirigia aos incrédulos, aos pecadores não salvos, mas aos discípulos. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Esse versículo mostra que após a salvação do nosso espírito, não há uma opção de seguirmos ou não ao Senhor, de você ser um crente vencedor ou não, é uma opção sua, tá? A expressão a si mesmo se negue significa negar o próprio ego, renunciar aos interesses e privilégios, a fim de buscar a vontade de Deus, para não mais seguir a sua própria mente, nem o ser egocêntrico, a sua vida na alma, tá bom? A cruz principalmente significa a morte do seu ego, né? Para você fazer a vontade de Deus, você tem que negar a sua, né? Então isso é a vida da cruz, vida de cruz também. A palavra para vida nesse versículo é psique, no grego, significa alma, tá vendo como eu havia falado antes? Alma. Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la. Tá vendo? Então, quem quiser salvar a sua alma, quer dizer pelo contexto, aquele que quer seguir ao Senhor, mas que não está disposto a negar a si mesmo, nem tomar a cruz. Esse que preserva a sua vida na alma, na verdade está perdendo ela. Mas aquele que não se autopreserva, mas vive uma vida para o Senhor, ele está abrindo mão dela, né? Ele está renunciando, está tomando a cruz. Ele está de fato salvando a sua alma, porque ele está se deixando ser transformado, tá bom? Esse conceito não tem nada a ver com a ideia de salvação do inferno, salvação da alma. Seu espírito já foi salvo, tá? Quando o Senhor voltar, ele retribuirá a cada um as suas obras, de acordo com 2 critérios. Se o crente negou o próprio ego e tomou a sua cruz, e segundo, se ele perder a sua vida na alma hoje por causa de Jesus. Não é procrastinar, não, eu vou ano que vem, vou tomar como meta. Não, decida hoje tomar a sua cruz e viver e abrir mão do ego, né? Hoje, Deus está nos chamando para parar de ser criança. Então é isso daí, né? A criança quer tudo na hora, tudo do jeito dela, como ela quer. Se não quiser dar, faz birrinha. Tudo isso é o que? Da alma.
vinda do Senhor com sua recompensa diz respeito especialmente aos cristãos que reinarão com Ele, quando Ele voltar à terra por 1000 anos, né, que é o milênio que nós falamos que é o reinado com Cristo. E aí a palavra diz: eu não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em grego, a palavra transformação inclui o sentido de mudança de uma substância em natureza e em forma, uma mudança metabólica. Não é somente uma mudança exterior, mas uma mudança interior, que ela também vai aparecer no exterior. O processo de metabolismo ocorre no corpo físico quando comemos algum elemento orgânico contendo vitamina. Essa comida entra em nosso corpo e produz mudança química. Se diretamente ingerirmos algo saudável, isso mudará metabolicamente a constituição das nossas células. Por fim, vai manifestar num corpo saudável, né? Do mesmo modo, quando a vida de Cristo é adicionada ao nosso ser, ocorre uma mudança metabólica em nós. A nossa mente é renovada, passamos a pensar como Deus pensa, a nossa emoção passa a amar as coisas de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 3,19, a palavra de Deus diz que somos transformados de glória em glória. E isso indica um processo de transformação que não acontece de uma vez como acontece no nosso espírito. É de glória em glória. Tá? Todos os dias contemplamos ao Senhor com o rosto sem véu. Somos transformados metabolicamente de glória em glória. Deste modo, a mudança de um cristão não é pelas regras, obediência à lei, dos mandamentos, mas pela transformação interior. A pastora Luiz fala muito sobre isso, que é: você é o que você come. Então, se você ingere proteína, se você se cuida, se você tem uma alimentação saudável, você vai ser saudável. Isso espiritualmente falando também. Se você ouve palavras, você lê a Bíblia, se você estuda, tudo isso vai te nutrindo de uma maneira que você vai sendo transformado. Você nem percebe, mas as coisas vão mudando. Às vezes alguém fala: nossa, como está mudado nisso, como está mudado naquilo. Mas é algo que vai acontecendo naturalmente, né? Mas quando você também não come, não comer também é ruim tanto quanto comer errado. Porque os dois produzem a mesma coisa, a morte. Se eu ficar sem comer, eu vou ficar desnutrido. Mas se eu comer errado, eu também vou ficar doente. Então, a salvação da alma nos cabe desenvolver com temor e tremor, que nos leva ao gozo do Senhor na era vindoura. A salvação do Espírito é decidida no momento em que cremos, mas a salvação da alma depende de nos enchermos do Espírito hoje. Então, é algo que eu colaboro com o Espírito Santo e nós juntos vamos andar nesse processo, tá bom? E é nesse sentido que a Bíblia fala em vários lugares que quando o Senhor voltar, retribuirá a cada um segundo tiver feito por meio do corpo. O estágio da transformação inclui a santificação, crescimento espiritual, edificação e maturidade. Olha tudo isso que compõe esse processo de transformação. A sua parte no corpo, se você está usando os seus dons, seus talentos, se você está frutificando, se você está deixando não só fazer, mas ser, porque isso também é muito importante. Às vezes estamos no ativismo ali, mas não somos, né? E Deus quer que nós sejamos também. Então, essa transformação de dentro para fora. Então, tudo isso está incluído. E o terceiro estágio é a completa salvação do corpo, tá? Que é o último estágio. O corpo hoje, a carne é fruto do pecado, né? Então, ela não tem salvação agora, ela vai ter quando nós formos glorificados. Então, a plena salvação, ela também acontece em 3 estágios. Seu espírito foi regenerado no passado, né? Então ele foi salvo no passado. Sua alma está sendo salva no presente, seu corpo será salvo no futuro, tá bom? Deus remirá o nosso corpo da corrupção, transformando um corpo de glória. Tá? Nós seremos tal como Ele é, como Cristo é. Ele nos glorificará para entrarmos no seu reino celestial com
como nossa herança, e ainda para reinarmos com Cristo como co-reis sobre as nações. Nosso corpo será liberto da escravidão, da corrupção da velha criação, para a liberdade de glória da nova criação dos filhos de Deus. Assim, visto que Deus tem preparado para nós tão grande e rica salvação, devemos louvar ao Senhor e ao mesmo tempo desenvolver a salvação da nossa alma. Tá? Com relação ao nosso espírito, a obra já está completa. Cabe-nos agora apenas exercitar o espírito para termos comunhão e ouvir a Deus. Sobre a nossa alma, isso está acontecendo num processo, né, e depende da nossa colaboração, e de acordo com o nosso corpo, ela ainda nem foi começada, está reservada totalmente para o futuro. Amém? Então essa é a nossa primeira lição aí do capítulo 3, da transformação da alma. E agora nós vamos para a lição 2, que é a transformação da alma. Tá? E aí que vai falar assim: o mesmo Deus da paz que santifique o vosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus, que é o versículo-chave de todo o cursão, porque ele comprova que nós somos um ser triuno, né? E aí que vai falar: apresente seu corpo como sacrifício vivo. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, e apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Tá bom? Então todos nós temos que dar o nosso coração ao Senhor. É suficiente, mas a verdade é que também precisamos oferecer o nosso corpo. Coração é bom, mas nós temos que oferecer também o nosso corpo, né? Nosso culto não pode ser apenas interior e místico, senão a gente não precisava nem vir na celebração, né? Porque aí é o corpo que traz nós na celebração, tá? Então, aí aqui vai falar: não precisa ser traduzido em atos concretos de serviço com o nosso corpo. Podemos então entender que esses sacrifícios são de 3 formas. O sacrifício vivo e racional, ou lógico, está em uma oposição ao ritual mecânico do templo, né? Eu vou todo domingo lá, aquela coisa. Não é isso. É espontâneo, né? Lógico que tem toda ali uma sequência, uma liturgia, vamos dizer assim, mas é algo espontâneo. Não é algo, ele pode mudar ali os louvores que foram definidos, pode ser mudada a ministração ali, Deus pode usar alguém, Deus pode falar, não é aquele negócio engessado, é desse jeito, ninguém pode mudar, não. O sacrifício vivo também pode ser entendido como mortificação das obras más, uma apresentação do corpo para ser instrumento de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereceis cada um dos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, tá? Como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus. E também apresentamos o nosso corpo, ou seja, adoração com participação do nosso corpo. Nós cantamos, dançamos, né, pulamos e tal, mas a adoração ela também está envolvida, né? Quando alguém falta ao culto, mas diz estar presente em espírito, na verdade está sendo falso, né? Você está em espírito, mas como que você está em espírito só? Né? Não tem como. Cada parte do nosso corpo precisa ser oferecida a Deus. Devemos lembrar sempre que o nosso corpo pertence a Deus, principalmente porque ele foi criado por Ele e para Ele, tá? E ele foi comprado e redimido também, né? Pelo sangue. Aí aqui vai falar assim, ó. Nosso corpo nós sabemos que é templo do Espírito Santo, né? Então aqui vai falar que nós temos que consagrar cada parte do nosso corpo, né? Às vezes nós não pensamos nisso, mas é algo que nós devemos fazer, tá? Esse tipo de oração tem um grande poder em nossa luta contra o pecado. Oferecer cada parte do nosso corpo ao Senhor, consagrar, né? Por exemplo, os nossos olhos. Nós sabemos que os sentidos são as portas para o pecado. Então ofereça seus olhos ao Senhor. Senhor, guarda os meus olhos. O pecado quase sempre começa aqui com os olhos físicos ou com olhos da nossa mente. Se lidarmos com o problema aqui, poderemos vencer a tentação, né? Evitar olhar. Se você sabe que vai olhar, então nem passa perto, não, sabe? Não dá espaço para isso. Fala, Senhor, meus olhos são teus.
Diz que os olhos são janelas da alma, né? Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. Agora, se você tem malícia, se você vê coisa muitas vezes onde não tem, ou se você, sabe, olha com outros olhos, então você precisa orar e falar: Senhor, eu quero consagrar os meus olhos, quero olhar somente, sabe, para aquilo que for bom, para aquilo que for me edificar. Meus ouvidos. Satanás não pode entrar em nossa mente pelos olhos, ele tentará entrar pelos ouvidos. Piadas, histórias sujas, canções sugestidas ou fofocas, né? A Bíblia diz para não darmos ouvidos a julgamentos críticos. Olha, hoje você liga ali o jornal e ouvindo aquilo ali, querido, quando você for terminar a tarde, você está completamente contaminado. Sabe como aqueles espias que foram ali, os 12 espias, a maioria voltou com o quê? Com 10 pessoas conseguiram inflamar mais de 2 milhões de pessoas. E 2 pessoas que tinham algo bom para falar sobre a terra, não conseguiram nem falar. E quando eles foram falar, o pessoal estava querendo apedrejar, sabe? Então, às vezes, hoje é assim. Alguém se levanta para falar uma palavra de conforto. Não está levando a sério a quarentena, não está levando a sério. Não, querido. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós cremos no Senhor, que Ele é o nosso pastor, nada vai faltar, que Ele vai cuidar de nós, que cai 10 mil à direita, sabe, 1000 à esquerda, nós não somos atingidos. Se nesse momento eu não creio no Senhor, vou crer em que momento? É fácil crer quando as coisas estão tudo bem, né? Mas hoje o desafio é crer contra as circunstâncias, né? Isso é andar por fé. Então, aqui, não fique dando ouvidos para essas coisas. Coloque ministrações, tem os devocionais, tem o cursão, tem o pastor Aloysio a live, tem o pastor Silvio, tem o pastor Wilson. Ouça, enche o seu coração de fé, saia mais fortalecido desse momento, né? Nariz também. Às vezes nós pensamos que nariz não tem como, só se for fumar droga, não. O nariz fala também de gente intrometida, sabe? De se enfiar onde não é chamado. Às vezes você está comprando uma briga que não é sua, sabe? Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, né? Você vai tomar o cão ali, não sabe se ele é bravo ou não, ele pode te morder. Então você muitas vezes intrometido, chega na casa dos outros, já entra abrindo as coisas. Irmãos, educação, bom senso, né? Não só fisicamente, mas entrar numa conversa sem ser chamado, entrar num problema onde ninguém te chamou. Vamos cuidar. A boca e a língua. O Tiago diz que aquele que doma a língua é varão perfeito, né? Então quer dizer, é raro um cristão que não é tentado nessa área. Oportunidades de pecar com esse membro são inúmeras, mas nós temos que cuidar. Nossa boca tem que ser fonte de água doce, não pode ser fonte de água amarga, né? Assim, o Tiago fala que a língua tem poder de colocar fogo numa floresta. Então nós temos que vigiar. Senhor, põe anjos na porta da minha língua, lá em Salmos fala. Cuidar o que eu falo, que eu fale somente aquilo que for para edificar. As mãos também, para dar sustento aos necessitados, mas muitas vezes a mão também para pegar algo que não provém de Deus, né? Para tocar em algo, né? Deus nos deu as mãos para o propósito de fazermos o bem, né? Também o estômago. Quando a Bíblia fala em estômago, ele está falando de apetites carnais, né? Não está falando só de comer, de gula, né? Como muitas pessoas pensam. Não, mas apetite a controlar. A pessoa ansiosa, come demais. Ali, nosso negócio está tomando. Se não comer, vai ter um ataque cardíaco, né? Então, imagina esses dias de quarentena, eu fico pensando. Gente que fica postando isso, tá só comida, gente. Que é isso? Aonde vai parar? Né? Mas é gente que é ansioso, né? Muitas vezes. Então, o nosso corpo, nós temos que ser senhor do corpo, não ele ser nosso senhor. Porque aí nós estamos dando vazão, como aqui, para ser controlado por apetite, seja qualquer tipo de apetite da carne, querido. Não precisa ser só de comer, não. E os pés também.
diabo quer nos levar para os caminhos que não conduzem para a vida, né? Caminhos de morte. Então, Senhor, me leva somente para caminhos que vão ser a tua vontade, que vão fazer cumprir o teu propósito na minha vida. Não deixa que eu saia dos seus caminhos. Às vezes é uma amizade, às vezes é qualquer coisa, querido, que ali já está te levando para outra coisa. Então preste atenção nisso também. Precisamos consagrar cada um dos nossos membros para que sejam usados somente para a glória e louvor do Senhor, né? O inimigo sempre vai procurar portas da nossa alma. Como é que ele entra? Por esses sentidos, né? E aí ele chama atenção, e ali daqui a pouco você está sendo tentado naquela área. Os nossos instintos foram corrompidos pelo pecado, tornaram-se aliados do diabo. Quando ele desperta em nós, dizemos que estamos sendo tentados. Uma vez que o sentido é despertado, nosso próximo passo é produzir um desejo. O desejo ainda não é pecado, mas é uma forte tentação. E ser tentado também não é pecado, mas isso acontece quando o nosso desejo se transforma em intenção. Jesus disse que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou. Então, olha, é muito mais sério, né, do que nós imaginamos. Mas a Bíblia fala também, nós não temos que usar de ascetismo. Eu vou me autobater, vou subir a escada da penha, vou fazer... Não é isso. Mas o Paulo dizia que ele esmurrava o corpo, né, para não fazer a vontade do corpo, para que ele pudesse ser o Senhor do corpo, né? O nosso corpo e a nossa alma são parte do nosso ser natural, que é chamado de carne. Carnal é aquele que anda no nível do natural. O Senhor não quer só nos livrar do pecado, isso é importante, é um dos primeiros passos, mas Ele também quer nos livrar da vida da alma. A vida da alma também tem ações boas, mas as ações que o Senhor quer são as que têm origem nele, né? E aí nós vamos para aquele versículo que fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, né? E o conformar significa o quê? Vem do sushema, derivado de schema, significa tomar a forma exterior, transformar. Vem da metamorfos, que é uma mudança de dentro para fora, tá? Nós vemos isso no girino, vemos isso na borboleta, né? Que eles passam por esse processo aí. A palavra século é aion, que também poderia ser traduzido como moderno. Seguir aquilo que é moderno ou fashion pode estar muitas vezes em flagrante oposição à vontade de Deus. Às vezes você quer estar ou fazer algo que todo mundo faz, mas você já parou para pensar se isso é vontade de Deus? Muitas vezes não é. Não precisamos ter aparência de coisas medievais, né? Você não vai andar lá parecendo um hippie, nada disso. Não vai poder usar uma roupa elegante ou se arrumar, não é nada disso. Mas também nós não podemos andar liberal e mundano como as outras pessoas andam, né? Nós precisamos ser equilibrados nesse ponto. Não ameis o mundo e no que o mundo há. E a palavra diz que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é de boa fama. Eu já coloquei roupas que não eram indecentes, o Espírito Santo falou para mim trocar. Então, muitas vezes a nossa mente, ela é de acordo com aquilo que a nossa consciência não aprova, aquilo que o Espírito Santo está falando para não fazer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com o que a gente fala, com o que a gente publica, com as nossas roupas também. Elas têm que estar condizentes com aquilo que nós somos, né? A transformação da alma. Já mencionei que a palavra transformação, metamorfos no original, significa uma substância mudada em sua natureza e forma. Suponha que uma pessoa seja muito pálida, né? Mas aí ela chama a Catiele, que é uma super maquiadora nossa aqui da videira, mulher de Deus, e aí ela faz uma maquiagem em você fica linda, maravilhosa, e aí você faz igual eu, tira tantas fotos suficiente para aquela noite, porque vai saber quando você vai fazer outra maquiagem tão bonita assim, né? Brincadeira. Mas aí, a hora que ela tirou a maquiagem, o semblante dela, pálido, vai voltar, porque é algo superficial, né? Mas
quando é algo químico, quando mexe no nosso metabolismo, quando é algo de dentro para fora. Você não precisa passar maquiagem. Você olha aquela pele dourada, aquela pele, sabe, assim, vermelhinha, a pessoa tem uma boa aparência, uma aparência de saudável. Ela não tem só aparência, porque ela é de fato saudável, né? No processo do metabolismo, um novo elemento adicionado ao organismo substitui o velho e faz com que ele seja eliminado, criando algo novo para substituir o velho. O metabolismo, portanto, possui 3 itens: o suprimento de um novo, né, elemento, substituição do velho por esse novo elemento e a eliminação ou remoção do velho elemento. Tá? Qual o novo elemento que produz a mudança interior? É Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Tá? Desde o momento em que fomos regenerados em nosso espírito, o Senhor deseja que a sua vida continue se expandindo em nós, né? O pastor Wilson falou isso. Nós temos revelação que nós estamos em Cristo, mas que Cristo está em nós. E esse Cristo, ele quer, sabe, desabrochar, ele quer, sabe, como que eu posso dizer, guiar você e transparecer para que outros possam conhecer esse Cristo, né? Ele quer tomar conta, ele quer, sabe, amadurecer você, ele quer que você cresça e chegue à estatura dele, né? No momento de nossa conversão, ainda nosso espírito é regenerado e mudado, mas nossa mente, emoção e vontade não são transformadas, elas ainda são as mesmas. Então, ela não é instantânea igual ao espírito, é um processo de transformação. E você é alguém que faz grande diferença nesse processo. Por quê? Porque nós conhecemos muitas pessoas que são cristãs. Quantos anos você tem de cristão? Eu tenho 30. Mas a mente é uma mente mundana. Aceita qualquer coisa, né, que o mundo faz. Tudo bem, não tem problema, isso não tem problema. Isso aqui também não tem problema. Age como o mundo age. Tem o pensamento do jeito que o mundo age. Pensa as mesmas coisas, conceitos muitas vezes são iguais. Nossos conceitos não são iguais. Por quê? Porque o nosso conceito é da palavra. Não é a sua opinião que importa, é a opinião da palavra de Deus. Ela é que nosso guia. Ela que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então você vai viver de acordo com o que ela fala. Então, aí ela precisa, quando nós contemplamos o Senhor, somos transformados de glória em glória, né? E aí ela vai passar por esse processo, então, tá? E aí, o que é esse se expandir de Cristo em nós? É pensar como Ele pensa, é agir como Ele age, sabe? É isso, é de maneira que ele vai crescendo tanto dentro de nós, o Espírito vai controlando nós de uma maneira que daqui a pouco as pessoas vão ver, nossa, aquele menino é muito de Deus, ele é muito parecido com Jesus, né? Tá, mas Aline, como que ocorre essa transformação então que você está falando? Pela renovação da mente. Isso é uma coisa praticamente fundamental na sua vida. Se você não renovar sua mente, eu creio que pouca coisa você vai avançar em Deus. Porque isso é uma coisa prioritária na sua vida. Sabe, esse tempo de solitude com Deus, mas é o tempo de conhecer a palavra. Se você não tiver conhecimento da palavra, você não vai ter revelação, porque você não vai ter revelado algo que você não conhece. A sua mente vai sendo mudada ao conhecer a palavra de Deus, né? Podemos concluir que a forma que Deus transforma é pela palavra. Como renovando a nossa mente usando a palavra? Simplesmente recebendo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A primeira maneira de tornarmos a palavra é ouvindo. Quando ouvimos, estamos renovando a mente, nos submetendo a uma mudança metabólica. Quando nos reunimos para ouvir a palavra, estamos nos alimentando e sendo transformados. Então, eu creio que quando nós formos voltar dessa quarentena, desse período aí, nós vamos voltar com muito mais intensidade a frequentar, estarmos em unidade, porque vamos valorizar muito mais esse tempo que nós estamos juntos e o tempo que nós ouvimos a palavra de Deus. Sei que você tem ouvido aí na sua casa, mas é diferente, né? É bom ouvir assim, tete a tete ali, ouvir a palavra do pastor, ou receber uma oração, um abraço, isso é muito
importante. Então, também tem maneiras práticas também que nós relacionamos a palavra, que é falar a palavra, fala comigo, falar a palavra, segunda, meditar na palavra, e terceiro, praticar a palavra. Isso é fundamental, né? Não cesses, aqui a palavra diz em Josué 1:8, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e você vai ser bem sucedido, sabe? Então, aqui está o segredo de um sucesso na sua vida: conhecer a palavra de Deus, conhecer, ter revelação, né? Buscar, fala, medita nela dia e noite. Então, se você fizer tudo quanto está escrito nela, você vai prosperar. Olha aí, que palavra maravilhosa. Então, a palavra tem poder de nos transformar quando se torna revelação em nosso coração. Então, você tem que buscar revelação, né? Busque a revelação. Paulo dizia lá: eu só peço que vocês tenham revelação pelo conhecimento do Filho de Deus. Olha como isso é importante. Em Mateus 16, do 13 ao 17, lemos que Pedro foi transformado pela revelação e pela confissão. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A Bíblia, a mudança de nome significa transformação de vida. Antes ele era Simão, mas agora se transformou em Pedro. Foi a confissão e revelação de que Cristo era o Filho de Deus que transformou Simão para Pedro. Depois, em sua epístola, Pedro nos mostra que a igreja é edificada com pedras, ou seja, pessoas que são transformadas, né? Eu poderia ser um monte de tijolo ali, né? Jogado ali numa construção, mas nós não somos tijolos. Tijolos fala de algo que é humano. Nós somos pedras vivas, né? E a segunda coisa que você vai fazer para transformar sua mente é pela contemplação do Senhor. A palavra transformado, aquele versículo que fala que e todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem como pelo Senhor, o Espírito. A palavra transformado só aparece 3 vezes na Bíblia. Uma nos Evangelhos, onde é traduzida em transfigurar, e as outras 2 em Romanos 12 e 2 Coríntios 3. Em Romanos vemos que a transformação é pela renovação da mente, mas em Coríntios lemos também que é pela contemplação. Então é das 2 maneiras, né? Quanto mais você contempla, né? Aqui vai falar aqui, ó, que precisamos ser espelhos contemplando e refletindo a glória do Senhor, pois o espelho reflete tudo que contempla. Quando estamos contemplando o Senhor, nós o refletimos. E esse versículo poderia ser parafraseado da seguinte maneira: nós, com o rosto desvendado, somos um espelho refletindo a glória do Senhor. Quanto mais refletimos, mais somos transformados da sua própria imagem refletida em nós. Mas você precisa ter o véu removido, né? A palavra ali, o rosto precisa estar desvendado, ou seja, precisa tirar o véu, né? Para que você possa ter ali e contemplar o Senhor. E esse véu fala da lei, né? Lá no Antigo Testamento fala que quando Moisés subiu um monte, depois, quando ele voltou, o rosto dele brilhava tanto que foi necessário colocar um véu, tá? Mas hoje, porque estava brilhando demais, né? Mas hoje, no sentido literal, significa lei. Se a lei estiver encobrindo o nosso coração, não podemos refletir a glória do Senhor e nem ser transformado, porque a lei é o oposto da graça, né? Tentar se relacionar com Deus à base do merecimento ou da troca não tem como, né? O espelho precisa ser posicionado corretamente, estar voltado na direção do seu rosto para que possa refleti-lo. O mesmo princípio se aplica no Senhor. Nosso coração tem que estar voltado para Ele, né? Senão não vamos conseguir refleti-lo. Amém? Então, contemplar o Senhor, nós vamos falar de tipos de orações também, está incluído nisso. Petição, súplica, louvor, adoração, consagração, entrega, intercessão, meditação, ações de graças.
Tudo isso você está contemplando o Senhor, tá? Isso é o mesmo que direcionar apropriadamente o espelho da nossa alma, tá? Em Salmos diz assim: tornam-se semelhantes a eles que os fazem e quantos neles confiam. É como uma máquina fotográfica, né? Paulo falou algo semelhante a isso, mas na época de Paulo nem existia, né, a máquina fotográfica. Mas a ilustração de um espelho que se transforma na imagem que está refletindo é o mesmo que uma fotografia, né? Mas no processo de tirar foto precisamos de 4 coisas: a luz, a lente, o diafragma e o filme, tá? A luz é o meio pelo qual o cenário é traduzido para dentro da câmera. Na esfera espiritual, a luz é, né, o desvendar do Espírito Santo dentro de nós. O segundo elemento é a lente que necessitamos, né? A lente aponta para a mente. Nós precisamos ter uma mente renovada, queridos. Sabe por quê? Como você vai receber uma revelação do Senhor se você não tem a mente renovada? Como que você vai compreender o que Deus está te falando? Então é muito importante isso. E ainda precisamos do diafragma, que se abre e fecha com um clique. O elemento aponta para o nosso coração. Se ele não abrir, a luz de Deus não entra, e ainda que a lente da nossa mente possa compreender, tá? Por fim, temos o filme, que é a nossa alma, e é em nossa alma que a imagem de Deus fica impressa. O nosso espírito foi criado para conter a Deus, mas a nossa alma foi criada para refletir a imagem de Deus. Tudo que vem de dentro reflete para fora, tá? Então, assim, tem uma historinha que ilustra muito isso, que uma mulher muito rica morava perto de uma outra moça que ela não gostava de jeito nenhum. Aí ela falou para a empregada: pô, pega esses cestos, enfia um monte de lixo, um monte de coisa e dá para a vizinha e diz para ela que a gente só tem o que merece. Aí ela ficou um pouco chateada, a vizinha recebeu, fala: tira todos esses lixos. E pegou flores, pegou várias coisas que ela tinha no quintal e tudo, falou para a moça, falou assim: agora você vai lá e devolve para ela, e diz assim, que a gente só dá o que a gente tem. Entendeu? Olha o que a outra tinha dentro dela: amargura, lixo, talvez inveja ou ciúmes, mas o que a outra devolveu foi o que? Flores. Era isso que ela tinha dentro dela. Então é isso que reflete, né? Mas nós não queremos refletir nossas boas ações, nós queremos refletir Cristo. E quando nós nos enchemos de Cristo, nos enchemos do Espírito, isso vai refletir no exterior, no falar, no agir, no pensar. Nós vamos expressar esse Cristo que está dentro de nós. Amém? Então, de noite precisamos nos abrir ao Senhor. Então, Cristo, o cenário celestial será impresso em nós rapidamente, de uma forma cada vez mais clara e nítida, que as pessoas vão dizer: ali vai um homem ou uma mulher de Deus que reflete a Cristo na sua, sabe, nas suas ações, no seu cotidiano. Amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima aula.